Três amigas com habilidades especiais fogem de sua vila, mas acabam sendo amaldiçoadas e toda sua geração está em perigo. E esse é o filme A Maldição. Então vamos para a história. O filme começa contando sobre algumas mulheres que viviam uma vila de bruxas, mas por usar seus poderes sem controle, fugiram para a América. E eram três amigas, Hannah, Naida e Aisha. E vemos que está rolando um casamento muito louco, parecendo grego, e com vários ciganos, e era o casamento de Hannah e Nicola. E uma pessoa está andando pela festa procurando alguém e não está encontrando a noiva em lugar nenhum. E nem preciso dizer o que imaginei, né? Pois quando ela vai entrando no mato, tem uma pequena cabana e quando ela entra, Hannah estava dando uns pegas no marido da Aisha. E o figurante é o primeiro a dar uma falecida sem ter duas falas. Aisha vai pra cima de Hannah na raiva e começa a conjurar uma magia antiga onde elas eram proibidas de falar. E antes de concluir, ela conseguiu falecer e chega a terceira amiga, a irmã de Hannah, Naida, que percebe que ela começou a usar aquela maldição milenar e diz que elas precisavam fazer alguma coisa ou seria o fim para ela, pois sua geração seria eliminada. E Naida diz que a única forma de não permitir que isso aconteça é cortando a mão dela e colocando na boca do boneco, para que isso não aconteça, pois uma vez lançada, não existe maneira de quebrar apenas se o invocador quiser terminar, mas no caso dela, o invocador está falecido. Se passam 22 anos depois e vemos um casal pulando a vassoura, pois o filho de Hannah estava se casando, e eles começam a fazer alguns rituais estranhos e poucas pessoas foram chamadas para o casamento. E vemos que eles são cheios de tradições, pois não podem ficar vivendo com as pessoas normalmente, pois para dar treta é 2 palitos. E chega o primo Matege para dar os parabéns, e é o padrão de primo que você só convida porque é da família, pois a festa mal começou e ele já estava bêbado. E a tia do noivo aparece e cospe no chão, e Hannah diz que no povo deles aquilo era para desejar boa sorte. E não preciso nem falar que se eu faço isso com alguém, quem vai me desejar boa sorte vão ser os carecas na cadeia. Hannah vai falar com Naida, pois elas estavam escondendo alguma coisa e não poderiam ter visitantes no local, e ela sabia que alguma coisa de estranho iria acontecer, pois ela fica encarando a noiva e ela não entende nada. E o noivo, que não sei o nome, começa a dizer que ela precisa tomar cuidado com os canteiros, pois existia uma planta chamada pira-fogo e que protegia a família gerações, e que se você cair numa, nunca mais consegue sair, e ela acha que ele estava brincando. Hannah entra em casa e sua irmã estava lá, e ela não gostava da ideia do casamento, pois caso encontrassem o corpo e retirassem a mão da boca do boneco, a maldição atacaria, e eles perderiam tudo que conquistaram. E Hannah diz que estava tomando todos os cuidados, e ela faz uma macumba da humildade para espantar o mal-olhado, e coloca um pouco de sal na porta para nenhum espírito sem luz entrar. A festa está chegando no final, e a noiva, que vou chamar de Kelly, estava sozinha, e vemos que ela não é quem pensávamos, pois ela pisa na pira-fogo e começa a subir e cortar a perna dela, e Mateus aparece e diz que era da família, e a planta simplesmente solta. E galera, no momento que eu ver as plantas se mexendo, eu pediria divórcio, porque daqui a pouco vão me chamar para queimar galinha. E Kelly fica com o olhar de que encontrou alguma coisa, e Hannah não entende como aquilo aconteceu, e Naida sabia que ela estava tramando alguma coisa, e Kelly diz que só estava perto quando ela começou a subir na perna. Hannah vai na cozinha e começa a fazer mais um ritual, pois aquilo faria o machucado curar mais rápido e eles poderiam ir embora. E ela coloca embaixo da cama de Kelly, e à noite Mateus vai falar com Hannah que estava feliz por ela aceitar que o casamento fosse ali, e diz que Kelly havia insistido para ser uma pequena cerimônia em casa. E nesse momento vi que ela já havia articulado tudo, e ele pede para ficar na casa até Kelly melhorar, e ela fica assustada pois seria perigoso. Os dois começam a se preparar para aproveitar a lua de mel ali mesmo, e o primo bêbado ainda estava na casa, e Hannah pede para Nicole levar para casa, e ele estava escrevendo um livro sobre a família deles, e diz que quando terminasse o levaria. E agora que as coisas vão começar a ficar estranhas, pois Kelly acorda de madrugada e começa a observar pela janela e vê que Hannah estava no arbusto de pira-fogo, fazendo alguma coisa, e ela foi verificar se o boneco que ela escondeu ainda estava ali, e depois começa a fazer uma magia para encobrir o local.
Naida trabalhava como médium na cidade, e ela começa a ver através dos feijões tropeiros dela que alguma coisa de ruim estava prestes a acontecer. E durante a madrugada, Mateus começa a ter um pesadelo com alguém falando sobre uma maldição, e acorda suado no gramado. E o primo bêbado acorda para ir embora, mas encontra uma criatura estranha e ao invés de correr, quer chegar perto, e leva uma facadinha de leve para ficar esperto. Mateus está voltando para casa sem entender o que estava acontecendo, e Kelly aparece, mas ele começa a enxergar uma velha careca e acha que estava passando mal. E Kelly diz que estava procurando, e galera, tem que ser muito lerdo para cair nesse truque. E claro que ele cai, e Hannah começa a sentir que algo de ruim aconteceu, e de manhã percebe que desfizeram a marca de sal na entrada da casa. Ela pergunta se eles já iriam para a lua de mel, e Mateus diz que Kelly ainda estava passando mal e precisaria de alguns dias até melhorar. E a prima dele aparece, pois ela também tinha habilidades e diz que poderia ler o futuro dela. E para fingir, Kelly aparece mancando, sendo que com a magia que Hannah fez, em algumas horas ela já deveria estar curada. E a prima diz que leria a mão dela, mas começa a enxergar algumas coisas estranhas e Kelly diz que iria pro quarto pois não estava bem. E Mateus vai junto e a prima diz que descobriu que ela estava escondendo alguma coisa e que estava grávida. Kelly está no banheiro conversando com o espírito sem luz e Mateus escuta alguma coisa e ela começa a dizer que estava muito feliz por estar próximo da família. E quando tudo parecia que ia dar certo, do nada um pássaro bate na janela e isso era um mau presságio. E a prima do Mateus vai se encontrar com o ficante e eles estão no desenrolo e ele começa a dizer que queria conhecer a casa dela e ela percebe que ele só queria se aproveitar e usar a magia dela para realizar seus desejos. E começam a aparecer várias moscas. Naida aparece e diz que algo de ruim iria acontecer e pede para ela ir na loja da família pegar algumas coisas de proteção. E quando Hannah vai ver se estava tudo bem com a proteção, a mão havia sumido e Naida diz que agora não poderia fazer nada e ficaria longe para não ser atingida. Galera, se você chegou até aqui, se inscreve aí porque está difícil trazer esse filme de qualidade muito duvidosa, pois quando parece que ia melhorar, consegue piorar 2 vezes mais. Então só vem comigo. Mateus vai falar com Nicholas e ele sabe que Nicholas era seu pai adotivo, pois Hannah contou que quando era mais nova, o pai dele sofreu um acidente de carro e por isso ela perdeu a mão. E sabemos que quando uma história começa com mentira, a chance de dar ruim é muito grande. E Nicholas diz que estava escrevendo um livro sobre a história da família e que um dia ele saberia. E quando ele pergunta se tinha algum segredo obscuro sobre o pai biológico dele, o clima fica estranho, pois o pai biológico basicamente colocou o boneco e faleceu. Naida está do lado de fora criando um círculo de proteção quando percebe alguém do meio do mato e ela tenta correr, mas acaba falecendo. E Kelly começa a fingir que estava tudo bem e quando Mateus volta para casa, vê o que Nicholas estava escrevendo e vê algumas reportagens sobre um casal que sumiu há 22 anos atrás em uma festa de família, mas nunca foram encontrados. E vê uma carta falando sobre a maldição que quem tivesse teria a família destruída e o espírito da velha careca aparece para dar um oi. Hannah aparece para ver se ele estava bem e usa uma magia para mostrar o que estava oculto e vê Kelly conversando com o espírito da velha careca. E ela pega o lenço que Kelly usava e começa a fazer uma poção, pois ela conseguia enxergar tudo o que aconteceu na vida da pessoa. E descobre que ela é a irmã mais nova de Aisha e que ela veio para descobrir o que aconteceu com ela e libertar a alma dela. O problema é que junto ela liberou a maldição para a família. Hannah conta para Nicholas o que estava acontecendo e agora eles não sabem o que fazer. E quando Mateus vai confrontar sua mãe, ela tenta entregar um colar de proteção, mas ele acha que ela estava escondendo algo. E quando ele vai olhar o jornal, ele percebe que o casal que sumiu era parecido com ele e a mulher parecia com Kelly. E na loja a prima estava vendo o futuro e na borra do café parecia que era presságio de falecimento. Hannah está tentando contatar o espírito sem luz, mas o bicho aparece e diz que não teria misericórdia. Mas ela tem uma boa ideia, pois como Kelly era irmã do espírito sem luz e estava grávida, se ela acabasse com toda a geração, automaticamente acabaria com a própria irmã. E Kelly e Mateus estão no love quando começa a aparecer melado na mão deles e eles não entendem nada. E Hannah aparece contando o que estava acontecendo e Kelly diz que não sabia que havia uma maldição, pois só queria libertar a alma da irmã. Se fodeu.
Hannah diz que na crença deles, quando uma maldição volta, ela vem 3 vezes pior. E agora Kelly estaria muito ferrada e ela tenta pedir ajuda e Hannah tenta cortar sua outra mão para deixá-la presa no túmulo. Mas ela aparece e tudo dá errado. E Kelly corre para pedir ajuda ao Mateus, mas agora que vem o plot twist, porque se não tivesse nada de interessante nesse filme, eu ia ficar revoltado, pois Aisha estava usando o Mateus para falecer os bonecos e Hannah chega na hora que daria ruim, pois sua nora era da família Inguissa. As duas saem correndo para o meio do mato e tentam fazer um ritual, e a única forma de acabar com aquilo seria fundindo a alma de Hannah com a alma da Aisha Inguissa. E até daria certo, o problema é que quando acaba, Mateus e Kelly Inguissa estavam falecidos, e termina o filme com ela transtornada e algo mostra que o mochila de criança estava dentro dela. Galera, esse foi o filme A Maldição. E só te peço uma coisa, se você chegou até aqui e percebeu que esse filme é tão ruim a ponto de traumatizar, deixa um comentário aí, mesmo que seja um oi, porque no ruim o vídeo vai ter muito engajamento e no bom vou saber que não sou o único a não gostar desse filme. Então deixa o like, se inscreve aí, que eu sei que você é novo aqui. Agora eu vou nessa, então fui!